Olá, muito boa tarde. Eu sou o evangelista André Gomes. Antes, meus amados, meus queridos, de ministrarmos a palavra de Deus, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva e Deus vai estar abençoando a sua vida tremendamente. No livro de Jonas, capítulo 1, versículo 14 ao 17. Está escrito assim na palavra de Deus, na santa palavra de Deus. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como a prova. E levantaram a Jonas e os lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e teve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Amém? Essa é uma poderosa palavra, é uma história linda. O tema de hoje é a oração que nos tira das profundezas. Jonas, ele tinha um chamado, ele tinha um ministério, ele tinha uma obra grande de Deus na vida dele, que era levar a palavra, que era profetizar, e ele tinha um rumo, e esse rumo era de levar a palavra de Deus até Nínive, uma cidade que tinha pecado, destruição, e ali os pecados do povo daquela cidade, até mesmo daquela cidade, por causa dos pecados daquele povo, já estava subindo as narinas de Deus. E Deus, ele rejeita o pecado, Deus, ele odeia o pecado e ama o pecador. E Deus chama a Jonas e fala com ele: Jonas, vai até a cidade de Nínive e ali pregue a minha palavra. Porque quando Deus chamou ele para ir até a cidade de Nínive, Deus falou com ele que ia haver destruição sobre aquela cidade por causa do pecado do povo, se eles não se arrependessem. Mas olha, meus amigos, que antes que Deus venha permitir algo terrível sobre uma cidade, sobre a vida de uma pessoa ou de alguém, Deus, ele dá a oportunidade para a pessoa se arrepender, dá a oportunidade de uma cidade se arrepender. Deus antes, ele avisa, ele dá a oportunidade de mudar, ele dá a oportunidade de mudança, como está escrito até mesmo em 2 Crônicas 7,14, que Deus fala assim: meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, confessar os seus pecados, voltar para Deus. A Bíblia diz que Deus, ele perdoa, que ele ouve do céu, perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra. Aquela terra de Nínive, aquela cidade de Nínive, o povo já estava passando dos limites. O pecado da prostituição, do adultério, das coisas erradas. E Deus, ele abomina essas coisas. Deus rejeita essas coisas, mas ele ama o pecador. Nós às vezes entramos em certos caminhos, como a Bíblia diz, que há caminhos para o homem que parece ser bom, mas no fim é caminho de morte, é caminho de destruição. E Deus, ele tem uma saída para cada um de nós, que é a sua palavra. Deus tem uma saída para os seus filhos. Deus, ele sempre nos dá a oportunidade
para se arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas atitudes. Deus, Ele é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus de paz, Ele é um Deus de tranquilidade. Assim como aconteceu na vida de Jonas, Deus chamou Jonas e falou: Jonas, vai até a cidade de Nínive e profetiza a minha palavra de conserto, de mudança sobre aquela cidade. E a Bíblia diz que Jonas, e meus irmãos, ele não quis ir levar a palavra de Deus à cidade de Nínive, porque ele ficou sabendo que naquela cidade eles matavam os profetas e fazia coisas absurdas com eles, com os profetas. Jonas ficou com medo de levar a palavra de Deus. Às vezes você, meu amigo e minha amiga, está com medo de ir ministrar a palavra de Deus em um lugar porque está com medo, até mesmo de cair, até mesmo de acontecer algo terrível. Mas saiba, meu amigo e minha amiga, quando Deus manda, Ele garante a nossa vitória. Quando Deus manda a gente ir para uma cidade fazer algo, a gente tem que ir. Às vezes você está passando uma situação difícil no seu ministério, no seu dia a dia, na empresa que você trabalha, em todos os aspectos, porque você deixou de ouvir a mensagem de Deus, a palavra de Deus. Quando nós deixamos de ouvir a palavra de Deus, assim como Jonas fez, acontecem coisas terríveis em nossa vida. A Bíblia diz que terrível é aquele que cai na mão de Deus. Sabe por quê? Porque ai daquele que cai na mão de Deus, porque Deus vai cobrar cedo ou tarde. A Bíblia relata, demonstra que a cobrança de Deus veio sobre a vida de Jonas. Às vezes você está passando por essa situação porque você deixou de ouvir a palavra de Deus. Deus mandou você fazer uma coisa, você fez outra. Deus mandou você ir para a direita, você foi para a esquerda. Deus mandou você ir para a esquerda, você foi para a direita. Não tem como a gente fugir. Quando Deus manda a gente ir para um rumo, nós vai para o outro, a gente corre o risco. A nossa família também corre o risco de sofrer quando nós não obedecemos a palavra de Deus, o ID de Deus. Nós temos que obedecer o chamado de Deus. Deus tem um chamado para você. Às vezes você, meu irmão, deixou de pregar a palavra de Deus, porque um dia você foi acusado, porque um dia você recebeu uma proposta do maligno, porque um dia você ficou com medo, que lá na cidade tinha isso, tinha aquilo, porque ficou com medo. Não temas, não tenha medo. Se Deus te chamou, Ele te garante, porque Ele está contigo. E a Bíblia nos relata que Jonas entrou nesse navio, e ali tinha uns marinheiros, e ali tinha um capitão, tinha pessoas que trabalhavam naquele barco, naquele navio. E ali a Bíblia fala que as ondas do mar, o mar começou a se enfurecer, uma tempestade começou a se levantar, começou a balançar o barco para lá, balançar o barco para cá. E começou aquele barco querer naufragar. E aqueles homens que estavam ali naquele barco estavam com medo. Jonas, ele estava dormindo, a Bíblia diz que ele estava dormindo ali no porão do barco, daquele navio. Até mesmo ele estava dormindo e não sabia o que estava acontecendo. Mas a fúria de Deus, a fúria daquele mar, estava muito sobre ele, daquela tempestade. Às vezes você está passando por isso, meu amigo e minha amiga, por uma tempestade, por uma fúria terrível sobre a sua vida, sobre o seu barco. Você está no barco. A melhor solução quando nós estamos numa tempestade, numa fúria do mar, não é pular do barco. Porque teve pessoas que parou à beira do caminho, teve pessoas que pularam do barco porque ficaram com medo da tempestade. Nós vamos naufragar, vamos pular do barco.
Tem pessoas que é assim. Pula do barco na hora que estão passando lutas, dificuldades. Tentam fugir, tentam voltar atrás. Se nós pularmos do barco, vamos morrer afogado. A melhor solução é ficar dentro do barco, ficar dentro do navio e esperar a tempestade se acalmar e lutar para que ela se acalme. Às vezes a tempestade está grande na sua vida, porque você um dia deixou de seguir a palavra de Deus, deixou de seguir a vontade de Deus. Volte a fazer a vontade de Deus, porque Deus tem uma grande obra sobre a sua vida. Até mesmo você, moça, rapaz, que tem um ministério de Deus na sua vida. Às vezes essas tempestades estão grandes, esses problemas estão grandes na sua vida e você não consegue resolvê-los, porque você deixou, você abandonou o barco, você pulou do barco, você deixou de levar a palavra de Deus, assim como Jonas. A Bíblia diz que Jonas, meus irmãos, ele estava ali no barco, no porão, dormindo, e aqueles homens foram chamar para que ele pudesse orar ao Deus de Israel, para que pudesse ter misericórdia deles. E ali aqueles homens queriam encontrar qual era o problema que estava acontecendo ali, por que a fúria daquele mar estava grande sobre a vida deles. Mas aí que está, meus amigos e minhas amigas, que Jonas, ele confessou, ele falou a verdade, o erro estava nele, e eles até mesmo disseram: como que nós fazemos para acalmar essa tempestade, para acalmar o mar? Ele disse: me pega, tinha que pegar ele, lançar ele ao mar, e ali tudo ia se acalmar. Aqueles homens tiveram compaixão de Jonas e rogaram ao Deus de Israel, meus irmãos, para que Deus não pudesse cobrar deles por causa do sangue de Jonas, por causa da vida de Jonas. E ali a Bíblia diz que quando eles jogaram Jonas ali no mar, o mar se acalmou. Às vezes os maiores problemas na nossa vida, irmão, da nossa casa, tem pessoas que abandonou a Deus, abandonou o barco, e a cobrança de Deus vem. Quando Jonas foi lançado no fundo do mar, ali Deus ordenou que um grande peixe o engolisse. Que Jonas, meus irmãos, ficou 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. Deus o ouviu, a sua oração, ouviu o seu lamento, ouviu a sua oração profunda, e ali Deus ordenou que o peixe levasse ele na cidade de Nínive. Jonas saiu daquela boca do peixe, entrou naquela cidade, e ele começou a profetizar e falar que Deus, se aquele povo não se arrependesse, Deus ia destruir aquela cidade de Nínive. Meus amigos, minhas amigas, que através do lamento de Jonas e através das profecias dele naquela cidade, o povo começou a se arrepender. E eles começaram a chorar, se arrepender nas praças, porque todos os dias Jonas pregava a palavra, ele falava, ele profetizava que Deus ia destruir aquela cidade se eles não se arrependessem. E aquela cidade, irmãos e meus amigos, teve um arrependimento ao Senhor Deus dos céus. E toda aquela cidade, meus irmãos, começaram a servir a Deus, o Deus de Israel. Então, se Deus falar para você ir, vai, porque senão você vai sofrer uma consequência como Jonas sofreu. E todas aquelas pessoas que estavam junto com Jonas teve que sofrer também. Não espere você passar por um problema grande, por uma situação difícil, por uma tempestade difícil, para você começar a enxergar o chamado de Deus. Volte a fazer a obra de Deus, porque Deus tem um plano na sua vida, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar você quando você ouvir o chamado de Deus. Feche os teus olhos, eu quero orar por você.
Pai querido, abençoa a vida deste irmão ou desta irmã, meu Deus, que está enfrentando, meu Deus, uma tempestade, que está enfrentando, meu Deus, uma dificuldade, porque um dia, meu Deus, deixou de ouvir a tua palavra, deixou de ouvir a tua mensagem, o teu chamado. O Senhor mandou ele ou ela ir para um lugar e eles foram para outro. Meu Pai, eu te peço que o Senhor muda a situação. Meu Deus, acalma a tempestade. Acalma, meu Deus, as ondas que estão enfurecidas. Pai, entra nessa vida, acalma essa tempestade. Acalma a tempestade desse casamento, acalma a tempestade desse lar. Perdoa as falhas, meu Deus, deste homem e dessa mulher. Pai, assim eu te peço. Abençoa em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim eu te peço e assim eu profetizo na vida dessas pessoas nessa tarde, que a tempestade vai se acalmar em nome do Senhor Jesus Cristo.